Graças a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 9. Nós temos andado por Josué aí durante esse ano e vamos seguir em Josué até o final do ano. O que o Senhor tem para nós, né? Por meio desse livro. Josué 9, do 1 ao 27. Eu peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia, embora a gente projete aqui, né? Mas acompanha na sua Bíblia. Inclusive quero recomendar mais uma vez que você venha com a sua Bíblia de papel, tá bom? E compre uma Bíblia de papel para os seus filhos também, tá? Não sou contra as tecnologias não, mas importante a gente andar com a Bíblia mesmo também de papel. Vamos ler, irmãos? Então acompanhe a leitura com atenção. Josué capítulo 9, diz assim a palavra do nosso Deus. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus se ajuntaram, eles de comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores. E levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esmom, e Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e dizeis: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e estas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel,
por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Verso 22. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida por causa de vós e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Até aqui a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, os 2 primeiros versículos do capítulo 9, eles são uma introdução, mais uma vez uma introdução que interliga, que vão ser importantes para a compreensão dos demais capítulos, do capítulo 10 e do capítulo 11. Então os primeiros 2 versículos, eles servem para essa introdução de algo muito dinâmico que está por vir. Mais guerra, mais peleja ainda, que vai ser descrita daqui a pouquinho no capítulo 10 e no capítulo 11. Então, se antes os povos de Canaã, ao ouvir a respeito do que Deus fazia por meio de Israel, lembram disso? Quando eles escutaram a respeito do que Deus estava fazendo por meio de Israel, o que aconteceu com o coração deles? O coração deles derreteu. Eles temeram na base, eles morreram de medo. Se antes isso tinha acontecido na moral ali daquelas cidades que estavam prestes a serem destruídas, agora os reis se juntam, e a gente leu no versículo 1 e 2, os reis se juntam em comum acordo para lutar contra Josué e contra a nação de Israel. O que aconteceu? Por que essa mudança de atitude em relação à disposição deles? Se antes eles desfaleciam nos seus próprios corações, o que faz com que agora eles se reúnam certos de que podem vencer? E aí nós já vimos a derrota sofrida por Israel em Ai, que nós vimos, nessas semanas que passaram, após o pecado de Acã, fez com que os povos vizinhos entendessem que havia a possibilidade de Israel ser derrotado. Se antes eles tremiam, não há quem possa vencê-los, agora, mas peraí, veja bem, olha ali, morreram 36, saíram correndo, sinal então que eles podem ser derrotados. Então vamos reunir as nossas forças e ir contra eles, que a vitória é certa. Então o pecado de Acã, olha a repercussão do pecado de Acã no que diz respeito à conquista da terra. O pecado oculto daquele único homem trouxe consequências, dificultando ali o processo do que Deus estava fazendo. Certamente, houve consequências. Então, a semelhança do que nós vimos no Éden, um único pecado trouxe consequências para todos. Se nós herdamos ali a natureza pecaminosa de Adão e Eva, aqui o pecado de Acã trouxe consequências para toda a nação, não só porque eles saem correndo e outros morrem, quando acontece a derrota lá na primeira investida contra a cidade de Ai, mas agora fazendo com que os povos vizinhos, os que ainda não tinham sido atacados,
começassem a imaginar: peraí, se eles perderam uma vez, eles podem perder outra. E aí então eles reúnem as suas forças. Eles eram inimigos entre si, mas agora eles têm um inimigo em comum. Então eles deixam as diferenças de lado, se juntam e querem fazer então essa investida contra Israel. A derrota que Israel sofreu em Ai, na cidade de Ai, então trouxe esperança de vitória aos povos inimigos. O que poderia ter sido uma conquista da terra prometida de Canaã relativamente fácil, com os demais povos ali se submetendo a Israel, acabou por se tornar um campo de batalha árduo, com reis firmando parcerias contra Israel. Todos esses povos inimigos entre si agora se tornaram amiguinhos, esqueceram as suas diferenças para acabar com o inimigo que eles tinham em comum. Porém, o versículo 3 nos traz um porém. Porém, os gibeonitas, eles se desligam dessa coalizão militar ali anti-Israel, eles se desligam desses e eles conseguem escapar da destruição, ainda que por um caminho meio estranho, ainda que por um caminho do engano e da diplomacia, mas eles se desligam daquela coalizão e eles enganam Josué e enganam Israel, e não são destruídos. Há algumas lições importantes no texto de hoje, e essas lições elas giram em torno de duas divisões principais do nosso texto aqui. Na primeira divisão, nós poderíamos colocar os primeiros 15 versículos, do versículo 1 até o versículo 15, nós temos essa primeira divisão, que nos revela as consequências em não consultar a Deus. Não consultar a Deus, agir na independência, adivinha você, traz consequências. Traz consequências. Esse não buscar a orientação do Senhor traz consequências. E pasmem, não só para a sua vida, mas para a vida daqueles que nos cercam. A primeira parte diz respeito a esses primeiros 15 versículos. A segunda divisão, dos versos 16 a 27, vai nos revelar a misericórdia de Deus, apesar da desobediência e dos maus caminhos do homem. Então, hoje nós vamos aprender que para o miserável pecador, Deus se revela em misericórdia e em amor. Para o miserável pecador, o nosso Deus, Ele se revela em misericórdia e em amor. É talvez aqui a mensagem central deste capítulo, quando a gente soma essas duas divisões. Para o miserável pecador, Deus se revela em misericórdia e em amor. Então, olhando para a primeira divisão, os primeiros 15 versículos, nós temos o perfil desse miserável pecador e as consequências de não considerar o Senhor. Então, esse miserável pecador, com o qual eu e você certamente nos identificamos, nesses primeiros 15 versículos, eles apontam tanto para os israelitas, quanto para os gibeonitas. Nós vamos ver o perfil desses dois grupos, que no fim das contas, mereciam uma justa punição do Senhor, mas eles recebem da graça e da misericórdia. Nos versículos 3 a 6, nós vemos que os moradores de Gideão ali, eles, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, eles programam, fazem um plano, uma estratégia, e eles se fingem de embaixadores de uma nação muito distante. Então eles montam um cenário mesmo, é um teatro mesmo. Então eles devem ter selecionado ali a galera do Ministério de Teatro e vestiram eles com roupas de trapo, como se tivessem roupas velhas, sandálias velhas, pegaram um pão bolorento para botar embaixo do braço, e como para quem indica, olha, quando a gente saiu lá, a gente estava novinho em folha, a gente é um povo tão longe de vocês, que olha o que aconteceu no percurso, Então eles montam todo esse cenário,
e acabam enganando mesmo a liderança e todo Israel, né? Os gibeonitas, eles faziam parte dos povos que deveriam ser exterminados por Israel, os povos que habitavam ali Canaã. Sendo assim, eles eram inimigos de Israel, porque antes de tudo, eles eram inimigos do próprio Deus, né? Um povo idólatra, um povo capaz ali de oferecer os próprios filhos em sacrifício para deuses estranhos, deuses falsos. Então é um povo inimigo de Deus por sua idolatria, por sua maldade extrema. E eles, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, andando na contramão dos demais, eles buscam escapar da destruição por meio desse plano. Então eles fazem, cheios de astúcia, aparentando ser o que não eram, eles dão início a essa grande encenação. Chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. É a proposta deles ali, né? Inicialmente, no versículo 7, nós vemos uma certa desconfiança por parte de Josué e dos homens de Israel. Mas essa desconfiança, ela passa rapidinho, ela logo se dissipa, não só pelo que eles viam, porque eles estão ali vendo, né? São enganados pelos próprios olhos, e de fato isso parecia validar a história, né? Então eles estão ali com uma história bem contada, com uma aparência bem organizada, mas eles não se deixam enganar apenas pelo que eles estavam vendo, mas também pelo um discurso bonito. Eles falaram aquilo que sabiam que seria capaz de amolecer o coração de Josué. Olha o versículo 9: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos reis dos amorreus. Então, o plano dos gibeonitas era primoroso, tanto pela forma, pelo que eles aparentavam, mas também pelo conteúdo. Nós viemos de longe por causa do Senhor teu Deus, porque Ele certamente fez grandes coisas, queremos servi-lo, queremos fazer uma aliança com vocês, né? Então, o plano deles parece um plano perfeito, né? Eles sabiam que tinham que aparentar vir de longe para ter alguma chance, e eles sabiam que precisavam dar os argumentos certos. Contar uma história não é tão simples, né? Espero que você mantenha a sua atenção nesse recontar aqui da história, porque quando nós nos debruçamos como um livro como esse de Josué, nós olharmos para a história, e é quase como uma pessoa mais idosa aqui contando o que aconteceu no passado, mas nós temos lições preciosas aqui, nesta narrativa, nessa história para nós. Então mantenha-se aqui, preso aqui, atento ao que o Senhor tem para nós. Como que esses homens sabiam? A gente já viu isso em outras pregações aqui. Muito provavelmente, eles tinham conhecimento do que Deus havia ordenado por meio de Moisés. Lá em Êxodo 34, verso 11 a 12, nós lemos assim: guarda o que eu te ordeno hoje, eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Então provavelmente eles sabiam desse trato que Deus já havia feito por meio de Moisés, inclusive. Olha, eu vou entregar uma terra para vocês, e com os habitantes daquela terra, não façam aliança com eles. Então provavelmente os gibeonitas sabiam disso. Então Israel não deveria se associar com esses povos de maneira alguma. E de acordo com o Érem, que nós temos visto aí nas pregações passadas, né, que é basicamente esse pedido de Deus para que houvesse o extermínio daqueles povos, e Deus, na sua justiça, porque é santo, porque é todo poderoso, Ele tem o cuidado, porque quer preservar Israel,
como um povo que não se contamina com essas culturas pagãs. Então, naquele contexto, é isso que é determinado ali. Então, Josué, nesse momento, deveria ter exterminado os gibeonitas. A exceção que poderia ocorrer era em relação aos povos que morassem longe de Canaã. E nós já vimos isso também. Se esses povos que moravam não em Canaã, mas longe, se esses povos de longe aceitassem a paz, então os israelitas não os destruiriam, mas eles tomariam as pessoas como escravas e as fariam então executar trabalhos mais básicos, como puxar água, cortar a lenha. Lá em Deuteronômio 20, cabe a gente resgatar de novo esse texto. Em Deuteronômio capítulo 20, versículo 10 e 11, nós lemos assim: quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. E lá no versículo 15 de Deuteronômio 20, nós também lemos: assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos, porém das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Então, ao que tudo indica, o inimigo aqui, os gibeonitas, eles haviam feito o dever de casa. Eles estavam conscientes que eles seriam exterminados. Então a estratégia deles: nós precisamos nos passar por alguém de longe, porque quem é de longe não vai ser exterminado, né? Então vamos aparentar ser alguém de longe. Então nós chegamos no ápice dessa primeira parte, nos versículos 14 e 15 de Josué capítulo 9. Então os israelitas tomaram da provisão, ainda que fosse um pão seco e bolorento, eles tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Então os gibeonitas, agindo de uma forma astuta, eles conseguiram enganar os líderes de Israel com a história de um pão quentinho, no versículo 12. Olha, esse pão bolorento saiu quentinho quando a gente estava saindo lá da nossa terra distante. E aí, com esta lábia, porque não consultaram ao Senhor, foram enganados. Foram enganados. O grande erro dos líderes de Israel não foi agir com ingenuidade, acreditando na história, porque a história parecia verídica. O grande erro foi agir sem consultar ao Senhor, sem pedir conselho ao Senhor. Ainda mais porque quando Josué é escolhido para ficar no lugar de Moisés, como substituto de Moisés, ele recebeu uma ordem, a ordem de andar junto ali com o sacerdote Eleazar, e esse sacerdote iria consultar ao Senhor antes de cada guerra. Então Josué sabia que ele deveria consultar ao Senhor, e esse homem falhou, ele não consultou. O grande erro aqui foi tomar uma decisão sem buscar a orientação do Senhor. Então esse episódio, meus irmãos, ele deve nos deixar alertas sobre algumas realidades. Em vez de confiar na nossa própria sabedoria diante das grandes decisões da nossa vida, nós devemos compreender a importância e a necessidade de buscar a orientação de Deus por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio do conselho de homens maduros, de mulheres maduras na fé. E lá estamos nós, eu e você, tomando decisões sem se importar com o que Deus deseja para as nossas vidas,
sem se importar com o que o Senhor já revelou na sua palavra, vontade expressa com todas as letras. Irmãos, não podemos agir com tamanha insensatez. Nós temos que olhar para o exemplo aqui e olhar e falar: epa, eu não posso seguir esse modelo. Antes das grandes decisões da vida, nós precisamos consultar ao Senhor. Com quem você vai casar, para mim, depois de aceitar Cristo Jesus, é a decisão mais importante da sua vida. Porque profissão a gente muda. Você acha que é uma coisa, você faz, se forma, daqui a pouco, peraí, mas eu vou te botar fazendo outra coisa. E aí você muda, e aí você vê que aquela crise pré-vestibular, meu Deus, por que eu fiquei tão preocupado? Porque no fim das contas, os rumos podem mudar com facilidade, com tranquilidade. Agora, o marido que Deus te deu, a mulher que Deus te deu, é para a vida toda. E aí está lá você, sem consultar ao Senhor, fazendo uma escolha tão importante, com base puramente nos teus sentimentos, nos teus achismos, nos teus desejos. Quando o Senhor estabelece princípios muito claros na sua palavra em relação a isso, e um deles certamente é em relação ao jugo desigual. Um cristão, ele casa com alguém que é cristão, com alguém que ama Jesus. Eu preciso relembrar isso, não às nossas crianças e não aos nossos jovens aqui. Eu preciso relembrar isso aos pais, aos avós que estão aqui presentes, que dão tapinhas nas costas, porque o importante é ser feliz quando os seus filhos e netos estão tomando decisões pecaminosas, que desagradam a Deus, que trarão consequências para a vida toda, e não só para eles, para os seus filhos, e não só para os filhos, para toda a comunidade da fé, porque quando um sofre, todos sofrem. Esta é uma das grandes decisões da vida, que você não pode tomar sem consultar ao Senhor. E você, pai e mãe, você precisa inculcar nos seus filhos a verdade bíblica a respeito dessa decisão tão importante. Você, pai e mãe, tem o dever de alertar os seus filhos, de exigir a obediência deles em relação a isso. E ponto final. Mas e se ele não sei o quê? E se ele se rebelar? E se ele... Irmãos, isso aí é um problema dele com Deus. Aí ele vai ter dois problemas: com o Senhor, por estar em julgo desigual, e depois pela desobediência, também com o Senhor. Mas nós não validamos atitudes pecaminosas dos nossos filhos, pelo medo de perdê-los. Aqui é um bom exemplo, uma boa aplicação, eu diria, que eu faço questão de ressaltar mesmo, sobre decisões na vida sem consultar ao Senhor. É claro que o Senhor é misericordioso, e você poderia levantar aqui agora e me dar vários exemplos. E nós temos aqui mesmo na nossa igreja vários exemplos desta misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Mas a exceção, a misericórdia, né, dessa exceção não deve ser o que deve firmar as nossas decisões. Não pode ser assim, meus irmãos. Não pode. Então, você tem consultado ao Senhor antes de tomar decisões na sua vida? Eu estou falando de grandes decisões, mas outras decisões, tudo tem que ser colocado diante do Senhor. Nós temos que perguntar para Ele, antes de agir, o que Ele deseja. E os princípios estabelecidos para como nós devemos viver, meus irmãos, está aqui na palavra, sobre tudo, sobre como você lida com o seu dinheiro, com o dinheiro que é dele, que Ele te empresta, né, para você administrar, sobre como você faz tudo na sua vida, como você se veste. O Senhor tem orientação para tudo, tem que ser com decência, de um modo que glorifique ao Senhor. Então, em vez de confiar na nossa própria sabedoria diante das grandes decisões da vida, nós devemos compreender a importância de buscar a orientação de Deus. Ele não nos deixou desamparados.
Aí está lá você fazendo parcerias com incrédulos, com pessoas que vão propor para você não pagar os impostos da sua empresa. E aí o que você vai fazer depois de ter feito uma aliança com esse povo? Vai ter prejuízo, porque ou tu burla o sistema, ou tu rompe essa aliança. Com casamento é claro que não dá para fazer isso. Casamento é até que a morte nos separe. E aí, por isso, que o grande trabalho nosso em relação ao casamento é no pré-casamento. Não que o Senhor não opere a sua graça e misericórdia, porque Ele faz, nós sabemos disso. E já começa pequenininhos, a gente apontando para eles a verdade em relação a isso. Israel acaba fazendo uma aliança com o inimigo, irmãos, contra o que Deus havia estabelecido. Por quê? Porque age de acordo com o que os seus olhos estavam vendo e com o que os seus ouvidos estavam ouvindo, e o que os olhos viam parecia ser verdade, e o que os ouvidos ouviam parecia ser verdade, mas no fim das contas era tudo mentira. E eles não consultam ao Senhor. Se tivessem consultado ao Senhor, certamente o Senhor haveria alertado eles ali. Então, fazendo ainda um outro transporte para a realidade da guerra espiritual em que a igreja do Senhor Jesus enfrenta nos nossos dias, eu e você também não podemos ser tão ingênuos, abraçando ideologias que aparentemente promovem a paz, mas que contrariam abertamente os princípios e os preceitos bíblicos. Da mesma forma que também nós não podemos abraçar toda sorte de ministrações aí do mundo virtual, de pregações do mundo virtual, promovida por falsos mestres, que afagam o ego, que te deixam no conforto do seu pecado, que apaziguam os desejos do seu coração, enquanto você continua sem compromisso com a tua igreja local, ou porque está muito frio, ou porque a tua unha encravada doeu, ou porque aí você vai atrás de lobos devoradores na internet, abre as tuas portas, abre a tua casa para ouvir besteira. É claro que tem muita coisa boa na internet, tem muitos pastores bons, mas isso não deve substituir o compromisso com a igreja local. Então, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece é, e infelizmente a igreja tem aberto as suas portas para a relativização da palavra, para o desprezo da palavra, em nome desse amor inventado que a gente tanto tem falado, e que no fim não é nada mais nada menos do que um caminho de morte, travestido de respeito. Então entenda uma coisa, irmãos, o nosso inimigo será capaz de criar uma narrativa que enche os olhos, que se parece até mesmo com um discurso bíblico, mas que no fim das contas, no momento que você se deixa levar por essa cosmovisão, no mesmo instante, você passa a abraçar em uma cultura do pecado, uma cultura da relativização ao que está estabelecido por Deus com muita clareza, uma cultura então de aceitação do aborto, do abandono da instituição familiar, marido, mulher, macho, fêmea, uma cultura então de amor livre, onde apontar para prostituição, para pedofilia, para o homossexualismo como pecado é crime. É isso que pouco a pouco, pela relativização da palavra, porque com este amor travestido de respeito, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai abrindo mão da palavra de Deus, desonrando a Deus, comprando esse pacote, e o preço é muito alto. Nós precisamos nos posicionar como cristãos, não abrindo mão do que o Senhor fala na sua palavra. Não podemos continuar ingênuos, não podemos fazer alianças insensatas com esse mundo. E aí a coisa é radical, irmãos. Nós precisamos entender que a palavra radical, no sentido de não nos conformarmos com esse mundo, deve ser abraçada por nós, porque mas isso não tem nada a ver, tem destruído famílias, esse não tem nada a ver, tem feito com que os filhos escorram entre os dedos aí dos pais,
E aí pais que não têm mais autonomia e autoridade para dizer: meu filho, isso não. Filhos que no fim das contas desprezam pai e mãe, não porque mandam longe, mas porque não escutam o conselho que vem da palavra. Como não perder os nossos filhos? É sendo radical, é instituir lá na tua casa aquilo que é difícil para todos nós, uma sistemática de um culto domiciliar, onde toda a família para tudo para estar em volta da palavra, onde a tua prática de vida aponta para Deus, porque o teu filho ele consegue ver se você está vivendo uma vida coerente com o Evangelho ou não. Ele consegue ver com muita clareza as alianças que você faz, que você tem feito com esse mundo. Irmãos, não pode ser assim. Amar com um amor que procede de Deus é não negociar os princípios estabelecidos por Deus. Nós não podemos fazer aliança com esse mundo. Mas o mundo não vai vir, se bem que agora nos nossos dias parece que está bem já escrachado cada vez mais. Mas o mundo vai vir disfarçado, vai vir pintado de rosa, todo pintadinho de rosa, meigo e maravilhoso, para que a gente pague mais de 100 reais para levar a família para ver o mundo pink, enquanto não oferta para missões, levando objetivamente seus filhos para serem doutrinados por uma série de ideologias antibíblicas. Nós lá patrocinando uma cultura que odeia Cristo, que odeia Jesus. Temos que ser radicais. É claro que não tem como sair deste mundo, né, irmãos? Mas entre esse não posso sair do mundo, nós estamos mundanizando a igreja, estamos andando de uma forma mundana, como se Deus não se importasse com isso. Então sim, não podemos sair desse mundo, mas Deus nos manda ser sal e luz nesse mundo. Depois não adianta chorar e querer ir no meu gabinete com um filho que você passou a infância dele toda, mostrando o que era prioridade, mostrando aquilo que era de valoroso mesmo, e querer que eu vou fazer milagre. Pastor, não faz milagre na vida de filho de ninguém não. Eu sei que nem você, pai e mãe, faz milagre também na vida do seu filho. Não somos nós. Eu sei, mas cumpra fielmente com o teu papel como pai e como mãe. Que não seja pela tua negligência, que não seja pela tua conivência com o padrão deste mundo. Você precisa ser radical, apontando para Cristo. Ser radical é você carregar uma Bíblia embaixo do braço, é ser radical. Qual país agora que liberaram aí queimar tudo, queimar a Bíblia, liberaram aí, né, recentemente, pode botar fogo agora na Bíblia e tudo mais. Os nossos filhos já não sabem se a gente está lendo a Bíblia ou se a gente está no Instagram. Por isso que eu até tenho feito, compra uma Bíblia de papel, para imprimir na vida do seu filho, que a Bíblia tenha algum significado ali para você. Porque muitos aqui, em alguns momentos, ao invés de estarem aqui durante o culto, estão nas redes sociais. Que dirá em casa, né? E sim, quem não tem telhado de vidro nessa área aí, que atire mesmo a primeira pedra. Mas nós precisamos ter consciência dessa sabedoria que vem de Deus, né? Não dá para fazer alianças insensatas com esse mundo. Josué e toda a liderança se deixou levar pelas aparências e não tiveram a prudência de buscar o Senhor e buscar no Senhor o discernimento para aquela situação ali. Nós não podemos cair no mesmo erro. O Senhor tem direção para as nossas vidas, na sua palavra, e é dessa forma que Ele se revela em misericórdia e em amor para o miserável pecador. Sim, quando a gente vai olhando para tudo isso, você já deve ter olhado aí, feito uma autoavaliação sobre a tua maternidade, a tua paternidade. Nós somos miseráveis mesmo, nós falhamos, nós vamos falhar. Falhou essa semana? Vai falhar na próxima. Nós precisamos mesmo de um Salvador. Nós somos esses miseráveis pecadores. Mas há solução para nós. Mas essa solução requer de nós uma postura de arrependimento,
de rompimento com as alianças desse mundo. Não dá para ter dois senhores. Não dá para ter dois senhores. Não dá, irmãos, não dá. Bom, então nós vimos nesses primeiros 15 versículos essa realidade, o perfil desse miserável pecador, e os israelitas, por não consultarem ao Senhor, agem de uma forma insensata, desprezam a Deus e tomam uma decisão a ponto de fazer uma aliança com o inimigo disfarçado. Os gibeonitas, por si só, já era um povo rebelde mesmo contra Deus, já era um povo que merecia o extermínio, mentiroso, para conseguir o que queria. Mas note, a verdade, ela sempre aparece. A verdade, ela não fica escondida por muito tempo. Mesmo com todo aquele disfarce, a verdade veio à tona. Então a gente tem um perfil aqui desses dois povos que retratam eu e você, de alguma maneira. O segundo ponto é a partir do versículo 16 até o 27, essa segunda divisão, que é onde nós começamos a ver que esse miserável pecador, apesar dele ter feito essa escolha miserável, né, independente de Deus, ele vai ser surpreendido pela grande misericórdia do Senhor. A grande misericórdia de Deus, ela é revelada diante do pecado de israelitas e gibeonitas. Porque 3 dias após eles terem feito aquela aliança com os gibeonitas, os israelitas, eles descobrem que foram enganados, no versículo 16. Porque quando eles se aproximam das cidades para atacar, chega lá, mas peraí, vocês? Tcharam, surpresa, nós mesmos. Quando eles chegam na cidade, então os filhos de Israel não os ferem, porque eles tinham de fato feito uma aliança ali, porque os príncipes da congregação, eles juraram pelo Senhor, o Deus de Israel. Então a decisão de Josué e dos líderes de Israel foi imprudente, ou seja, líderes pecam e precisam ser tratados, disciplinados à luz das Escrituras, como qualquer outro membro da igreja. Mas uma vez que eles haviam se comprometido diante de Deus, em aliança com aquele povo, agora eles não poderiam voltar atrás. No versículo 18 nós lemos o que acontece no versículo 18. Bota teu olho aí no versículo 18. Nós lemos que quando a congregação fica sabendo disso, o que eles fazem? Toda a congregação murmurou contra os príncipes, contra os líderes. A maioria do povo naquele momento ali, ela deseja romper a aliança e punir os gibeonitas pela sua mentira. No entanto, Josué e os líderes de Israel, eles decidem manter a aliança, apesar da fraude. Quebrar a aliança com os gibeonitas seria desonrar o nome do Senhor. Eles fizeram essa aliança no nome do Senhor. Então a liderança se posiciona, apesar de ter pecado, apesar de ter errado, agora ela se posiciona, mostrando a importância da fidelidade e da lealdade ao compromisso firmado, uma vez que o que está em jogo é o nome do Senhor, foi feito em nome do Senhor. E a gente nota uma certa preocupação de Israel em torno disso, né? Até Moisés, né, quando Deus chega para Moisés, vou acabar com todo mundo, Moisés, e fazer um povo novo a partir de ti, beleza? Aí José, mas Senhor, o que os povos vão falar a respeito do teu nome? Eles vão falar que tu era um Deus fraco, que nos trouxe até aqui, mas não foi capaz de seguir adiante, não foi capaz de cumprir com o que prometeu. Tem misericórdia de nós, né? Então há uma preocupação aqui em relação ao caráter de Deus. Então um erro não justifica outro erro. E independente das dificuldades que possam surgir, uma vez que nós constatamos uma atitude precipitada e pecaminosa nas nossas próprias vidas, nós devemos parar com o ciclo do pecado, agindo na contramão, buscando honrar a Deus.
Então, se nessa noite você for confrontado com a palavra do Senhor, ou pelos teus pais, pelos teus avós, que abrem a Bíblia e mostram para você a verdade, arrependa-se, mude de direção, pare hoje o ciclo, do pecado. Aqui no contexto, eles honram com esse compromisso, visando a honra ainda mais do nome de Deus. Um pecado não justifica, um erro não justifica o outro, e é o que os líderes fazem aqui. Ao invés de continuarem, agora então vamos voltar atrás, aí prejudicar ainda mais todo o processo, eles param tudo. Peraí, o que aconteceu? Mas agora vamos... Não, mas é só acabar com essa aliança aí, mata todo mundo e a gente pega os despojos da guerra e vida que segue. Não, isso diz respeito ao nome de Deus. Vamos firmar aqui a palavra que foi dita. Então, uma vez que eles descobrem que foram enganados, até porque não consultaram o Senhor, eles decidem por honrar o juramento, porque o nome de Deus estava em jogo. Versículo 20: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. A liderança errou por não consultar ao Senhor, mas é interessante notar que em seguida eles buscam honrar ao Senhor e acabam se posicionando, e eu diria até como líderes zelosos. Por quê? Primeiro, porque se valendo do que era possível ser feito em relação aos povos que viviam longe, lembram do que era indicado aos povos que viviam longe? Eles não deveriam ser exterminados, eles poderiam ser feitos escravos. Então eles, se valendo dessa possibilidade, eles estipulam que os gibeonitas se tornariam rachadores de lenha e tiradores de água. Então eles falam, não, nós não vamos matar, mas espera aí, congregação, algo vai ser feito, com base com o que Deus estabeleceu. Vocês são de longe? Então espera aí, a punição para quem é de longe é essa daqui. Então vocês vão ser, para sempre, de vocês só vai surgir rachadores de lenha e tiradores de água. Então eles estipulam que eles se tornariam isso, Verso 27. Eles fariam isso para quem? Para a congregação, mas olha o detalhe do verso 27, não só para a congregação, e para o altar do Senhor. A liderança, ela restabelece aqui a disciplina, por assim dizer. Eles não vão ficar sem nada ocorrendo ali, vai acontecer algo, Então é por isso que eu, de certa maneira, eu estou dizendo que eles se tornam líderes zelosos à medida em que, apesar de terem errado, eles buscam honrar a Deus e restabelecem aqui uma disciplina. E aí essa disciplina está vinculada até com o passado, porque já tinha sido previsto que, de fato, aquele povo seria escravo lá com o povo de Noé, lá nos tempos de Noé, Então tem isso, tem essas consequências ali. Então eles estabelecem uma disciplina. E segundo, porque a liderança, ela se posiciona, e ela também vai ter lá com os gibeonitas. No versículo 22, diante dessa confusão, Josué chama os camaradas para conversar. Ele chama e ele pergunta, por que nos enganastes? Versículo 22. Por que nos enganastes dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Então eu diria que há um resgate aqui, Ele não foge da raia, ele chama os caras agora para conversar, para botar os pingos nos is, Então uma liderança, ela está sujeita a erros, ela está sujeita, infelizmente, a agir com imprudência, e aí nós precisamos orar para que Deus derrame sabedoria sobre os nossos líderes, para que eles vivam uma vida de total dependência do Senhor, ao mesmo tempo, para que eles também tenham coragem e intrepidez, para dar a direção que resulte num melhor fruto para toda a comunidade, visando a glória de Deus, sem que o nome de Deus seja desonrado. Nós devemos orar para que eles tenham coragem de apontar para o pecado, coragem para preservar o povo de Deus, confrontando o pecado, sem temer a homens. Nós devemos orar para que uma liderança, apesar dela, para que no meio de uma crise aguda,
que às vezes é difícil de tomar decisões, algumas decisões podem ser às vezes até equivocadas naquele momento, para que essa liderança consiga resgatar ali na dependência de Deus a sobriedade para, apesar dela, conseguir direcionar. Agora é claro, a liderança precisa ser tratada, cuidada, quando cai em pecado de fato, né? E precisamos como igreja estar atentos, porque isso também é algo negligenciado. O cuidado com os seus líderes é algo negligenciado com as igrejas, né? É claro que um pastor que cai em flagrante pecado, ele precisa muitas vezes ser afastado para que seja curado, seja tratado, mas geralmente também não acontece muito disso. Geralmente ele é chutado mesmo, e ele que vai reconstruir a sua vida do jeito que conseguir também, porque afinal de contas nós não toleramos o pecado, né? Então a gente cai nesses dois extremos, ou por não confrontar e nem curar e tratar um líder que caiu no pecado, né? E aí esse líder fica lá com uma vida totalmente incoerente, onde ninguém mais consegue nem olhar para a cara do cara, não tem coragem e hombridade ali de estar biblicamente apontando e curando esse líder, né? Ou chuta de vez e ele que se vire, né? Os dois extremos estão errados. Uma liderança está sujeita a erros, e aí cabe a nós orarmos para que o Senhor livre os nossos líderes, né? Lembrem de orar por mim, clamando por misericórdia, para que o Senhor me derrame sabedoria, maturidade e me conduza por um caminho de santidade, né? Num mundo que também há uma guerra mesmo. Valorizar uma liderança que busca exaltar a Deus, que busca priorizar a palavra, em tempos cada vez mais sombrios como são os nossos, requer uma disposição de coração por agradar a Deus, o colocando como prioridade. Um outro aspecto importante nessa segunda fase aqui, nessa segunda parte, perceba a misericórdia de Deus expressa nessa segunda divisão. Como que ela se expressa? Primeiro, porque apesar do erro da liderança, ao que tudo indica, o Senhor os preservou, de modo que o povo que estava murmurando acaba por se submeter ao direcionamento da liderança nesse momento de crise aguda. Eles vão virar, então vai ser cumprido aquilo? Então beleza, ok. A justiça está sendo estabelecida? Então ok. Então a gente percebe aí a misericórdia de Deus para com Josué, e para com a liderança ali daquele povo, e para com Israel, né? Então, quando ele estipula esses rachadores e resgatadores de água ali, a semelhança do que ocorre com Raabe, lembram de Raabe? Os gibeonitas também são preservados. Raabe, ela também tinha que ser destruída, ela também faz uma aliança com aqueles espias e ela é preservada. Esses homens também agora, eles tinham que ser destruídos. De um jeito meio estranho, eles também fazem uma aliança e são preservados. Josué e os líderes de Israel, então, eles decidem por perdoar e proteger da morte os gibeonitas. É o que acontece. Ainda que pelos meios errados, o engano, eles acabam sendo preservados. E aqui a gente vê misericórdia, a misericórdia de Deus fluindo aqui nesse texto. A expressão da graça e da misericórdia de Deus se torna ainda mais evidente, porque quando Josué o sentencia à escravidão, Josué, ele é incapaz, né, de ver o futuro aqui, e ele é incapaz de perceber que Deus tem um plano maior para os gibeonitas. Essa graça e essa misericórdia ela vai superabundar na vida dos gibeonitas. Olha que coisa improvável. Os mentirosos ainda serão agraciados, porque o que acontece com eles? Esse povo passa a servir junto ao tabernáculo. Eles não servem só à congregação, eles servem ao tabernáculo, dia após dia, que tinha que ficar um fogo aceso lá. Adivinha quem levava lenha? Adivinha quem está ouvindo a palavra, né? Adivinha quem está ali próximo do altar do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso? Os gibeonitas. Com o passar do tempo, os gibeonitas eles acabam assimilando a cultura dos israelitas.
Então Josué, na perspectiva dele, ele está falando: vocês serão malditos. E aí ele dá a sentença dele de líder ali. Ele não consegue ver a perspectiva de Deus, assim, de fato eles serão escravos. Mas Josué, tu não consegue ver o que eu estou fazendo, porque eles vão ser escravos lá junto ao tabernáculo, inclusive, servindo junto aos sacerdotes ali. Então, 2 destaques em relação aos gibeonitas. Lá em 2 Samuel, versículo 21, capítulo 21, nós vamos ver um episódio, porque durante o reinado de Davi, do rei Davi, houve uma fome que durou 3 anos. E Davi consultou o Senhor, e o que o Senhor respondeu? A fome veio por causa de Saul e da sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Saul, em algum determinado momento, ele se levanta contra os gibeonitas e começa a matar, e ele mata alguns desses gibeonitas. E Deus então, com a sua grande misericórdia, porque acontece esse episódio, ele vai lá e castiga, né? Durante 3 anos uma grande fome. E nesse episódio então Davi vai para os gibeonitas e pergunta: o que você quer que seja feito? O que vocês querem que seja feito? Vamos retalhar aí o que vai acontecer. E aí ali Saul perde 7 descendentes, né? E aí depois disso Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Me parece que Deus, esta aliança que foi feita em nome do Senhor, ela é honrada pelo próprio Deus mais para frente, apesar da mentira desse cara. Se isso não é desse povo, se isso não é misericórdia, é o quê? É claro que Deus não está validando a mentira. Outro destaque é que os homens de Gibeão, eles estavam entre aqueles que retornaram do exílio da Babilônia, e eles trabalharam na reconstrução da muralha de Jerusalém. Lá em Neemias 7, versículo 6, são estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém para ajudar, cada um para a sua cidade. Verso 25, os filhos de Gibeão, 95. Então eles também foram para o cativeiro, eles passaram a integrar o povo de Deus, de alguma maneira. Anos se passaram, e a presença dos gibeonitas, bem como o compromisso do próprio Deus com eles, se manteve. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os gibeonitas, eles mereciam a morte por sua mentira e por eles serem quem eles eram, mas eles foram poupados e eles se tornaram servos de Israel. Eles foram assimilando. É claro que isso também trouxe alguns problemas para Israel, porque esses povos de alguma maneira, né, acabaram ali afetando Israel. Mas nós vemos um compromisso de Deus aqui. Nós também, irmãos, dependemos da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Em Cristo Jesus nos é providenciado em abundância desta graça e desta misericórdia. Tanto que o Senhor Jesus, Ele prometeu: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6,37. Nós merecíamos a morte em virtude dos nossos pecados, mas o Senhor teve compaixão de nós, Ele nos resgatou, e o que vem a mim eu não lançarei, de modo nenhum o lançarei fora, de modo nenhum. E depois dessa aliança meio truncada aqui, o Senhor se levanta contra Israel, quando eles começam a matar os gibeonitas. De modo nenhum. Então, essa aliança tem o meu nome envolvido? De modo nenhum. E nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo Jesus, que nos deu do seu Espírito Santo, que é o selo da promessa para todo aquele que crê. O dia em que nós nos arrependemos e confiamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, fomos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós, apesar de nós sermos esses miseráveis pecadores. E aí então, meu irmão, minha irmã, que grande promessa é essa? Porque de modo nenhum nós vamos ser lançados fora, porque quem nos comprou garante, Ele mesmo está dizendo isso: de modo nenhum lançarei fora. Merecíamos a morte em virtude dos nossos pecados, mas o Senhor teve compaixão
de nós. E por mais que a nossa mente ela tente pregar essas peças, porque enquanto eu estou falando, o inimigo das nossas almas pode estar até agora nesse momento, e a sua própria consciência tentando dizer o contrário. Ah, pastor, mas você não sabe o que passa na minha mente, o que passou na minha mente, inclusive aqui hoje, durante o culto, tão terrível, uma afronta tão grande contra a santidade de Deus. De modo nenhum o lançarei fora. A salvação é pela graça. Não fazer alianças com esse mundo só será possível à medida em que renovarmos a nossa mente com os preceitos do Senhor, não nos amoldando a este mundo. Mas ainda que você possa ter em mente agora essas decisões pecaminosas que você tem escolhido nesses últimos dias, lembre-se que quando nós nos achegamos a Cristo, arrependidos, clamando por misericórdia, nós podemos ter a certeza de que Ele de modo nenhum nos lançará fora. As nossas precipitações, as nossas más escolhas, as nossas alianças impensadas, elas podem ser vencidas em Cristo Jesus. Há tempo ainda, irmãos, para nós, há esperança para nós, ainda nesta vida, desfrutarmos da vida abundante que Jesus nos prometeu. Há tempo, creia no poder de Jesus Cristo, que faz maravilhas nas nossas vidas. Nele nós recebemos tudo o que nós precisamos para viver uma vida de vigilância na luta contra o pecado, contra esse mundo e contra Satanás. Eu e você seremos bombardeados por esses inimigos da nossa alma, ainda agora, daqui a pouquinho, logo ali, nesta semana. Mas nós já recebemos tudo o que nós precisamos. O nosso Deus tem um compromisso com Ele mesmo, e Ele nos resgatou para viver essa vida. Então decida hoje se achegar ao Senhor. Decida nessa noite se achegar ao Senhor, assim como você está, mas disposto a ser moldado por Ele. Assim como você está, mas disposto a ser transformado por Ele, e Ele de modo nenhum o lançará fora. Porque para o miserável pecador, Deus se revela com a sua misericórdia e com o seu amor. É assim que Ele se revelou no capítulo 9 para Israel e para os gibeonitas, e é assim que Ele se revela para nós. Nisso cremos, precisamos olhar para isso. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, fale com o Senhor, confesse as alianças que você tem feito com esse mundo, os comprometimentos que você tem tido. Confesse ao Senhor. Senhor, nós só podemos pedir perdão pelos nossos pecados, reconhecendo que, como Israel, muitas vezes nós agimos sem pensar, sem consultar o Senhor, agimos no impulso, agimos apenas pensando no prazer imediato, naquilo que os nossos olhos podem ver, naquilo que os nossos ouvidos podem ouvir, que aquece o nosso coração enganoso, e muitas vezes então nós nos desviamos do teu bom caminho, fazemos escolhas que te desagradam, e isso certamente inquieta nossa alma, traz jugo e peso. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos clamar por misericórdia ao Senhor, por socorro na luta contra o pecado. Ó Deus, nos esclareça, precisamos de Ti. A aliança que temos contigo em Cristo Jesus, nós queremos ser guiados e orientados por ela. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor prometeu
que jamais, de modo nenhum, irá nos deixar, irá nos abandonar. Obrigado por essa certeza, por essa grande misericórdia, e que o Teu Espírito possa firmar o coração de cada um de nós nessa certeza mesmo, desta grande misericórdia, mas que isso nos conduza a sermos radicais, a abandonarmos o pecado, a largarmos a mão deste mundo de trevas que Te odeia. Por favor, Deus, que cada vez que nos lembrarmos da Tua grande misericórdia, que isso nutra o nosso espírito de tal maneira a nos fortalecer no compromisso que temos com o Senhor. Por favor, Deus, por favor. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor. Que o Teu Espírito, Deus, continue ministrando a cada coração por meio da Tua palavra e das aplicações desta palavra ainda nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Convido a igreja a se colocar em pé.